Assalamu alaikum, Sabt Said, feliz sábado a todos. Sejam bem-vindos, Ahlan Sahlan, ao nosso culto da comunidade árabe aberta. Você é bem-vindo para participar conosco da adoração a Deus. É bom estarmos reunidos no final desta semana, uma semana muito especial, a semana de Páscoa. Queremos que a graça de Deus continue com você e a sua família, e que nós possamos realmente agradecer e lembrar quão maravilhoso foi o amor de Deus manifesto a nós através desta semana, onde relembramos a paixão de Cristo. E no culto de hoje queremos relembrar um pouco desses momentos. Deus abençoe. Nós vamos ter a oportunidade de juntos cantarmos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. O Pai Nosso. Oremos. Santo e eterno Deus, somos gratos pela vida, por este sábado, pelo teu cuidado da semana, pela esperança que temos em Cristo Jesus, o Verbo de Deus. Que a tua paz, através da tua graça, alcance o coração de cada um de nós, da nossa família. Pedimos a tua misericórdia sobre a humanidade e queremos hoje, ao relembrarmos a paixão de Cristo, ser tocados pelo teu Santo Espírito. São bênçãos que pedimos, agradecidos pelo Verbo de Deus. Amém. Muito bem. Queremos passar alguns avisos.
Lembrando que estamos na Semana Santa, durante toda a semana estivemos acompanhando o pastor Luiz Gonçalves através da Novo Tempo, e você é convidado a hoje, 20 horas, continuar assistindo com o louvor do Quarteto Arautos do Rei. Também o testemunho pode ser acompanhado, e nós teremos hoje à noite e amanhã à noite o tema Amor Escrito com Sangue. Convide amigos, compartilhe os links para participar. Além disso, podemos também participar deste amor compartilhado, doando alimentos, doando sangue. Há diversas ações ocorrendo e você, na medida do possível, sua mobilidade, você pode ir até um banco de sangue, pode entrar em contato com a ADRA ou a ASA para a doação de alimentos, e nós da comunidade árabe aberta, juntamente com a base Gênesis, continuamos na ação de solidariedade para pessoas refugiadas, também distribuindo cestas básicas, orientando sobre a documentação, aulas de português, e no caso, nesse período de quarentena, algumas aulas por videoconferência. Temos arrecadado também doações para montar cestas básicas. Há muitas pessoas desse grupo que atendemos que são autônomos, então que nesse momento não pode estar desenvolvendo as suas atividades. Você é convidado a participar. Sobre a nossa adoração, a cada sábado estamos realizando a escola sabatina às 9h30 da manhã e o nosso culto agora às 11h30. Você pode participar da adoração, compartilhar, também pode adorar com os seus dízimos e ofertas. Você pode baixar o aplicativo 7Me, o número 7, letra M e a letra E, e através desse aplicativo você tem acesso livre à programação da TV Novo Tempo. Você também pode acessar o material da Casa Publicadora Brasileira e ainda pode devolver o seu dízimo, a sua oferta, através desse aplicativo. Aqueles que não têm afinidade com o aplicativo poderão fazer o depósito ou a transferência, pode entrar em contato conosco para realizar esse depósito, essa transferência. Nós passaremos os dados necessários para isso. E parte da nossa adoração também envolve a oração de intercessão. Estamos num período de 100 dias de oração na comunidade adventista mundial. A cada dia estamos orando por 4, 5 pontos específicos. Estamos orando pelas autoridades, pelos profissionais de saúde, de segurança, de transportes. Estamos orando pela busca de uma solução para o problema da transmissão desse vírus, seja vacina, remédios. Estamos orando por pessoas vulneráveis que estão em situação de risco, pessoas que perderam o emprego, pessoas que estão enfermas, pessoas que foram contaminadas pelo vírus, pessoas que estão enlutadas, famílias que estão em luto pela perda de entes queridos. A cada dia estamos orando por um país ou uma região do mundo para pedir a sabedoria de Deus às pessoas, às autoridades, para lidar com esta situação. Continuamos orando pelos idosos e enfermos, pessoas mais vulneráveis, principalmente oramos, claro, sempre, todo sábado, pelos idosos da nossa comunidade árabe aberta. Então nós oramos pela irmã Lídia Gensky, pela Odete, pela Joaninha, pela irmã Paula Zorro, pela irmã Terezinha, oramos pela senhora Maria Fará, oramos pelo Vanderlei Basso, oramos pelas pessoas que estão, então, pela dona Dirce, com a mobilidade reduzida, ou idosos, ou enfermos, oramos. Então você pode escrever o nome também da pessoa e nos enviar, ou então depositar na caixa, né, de oração que você tem no lar. Nós orientamos a ter esta caixa, ali você no culto familiar ora por essas pessoas. Então nós vamos agora ter a oportunidade de orar, pedindo a Deus a intervenção, a misericórdia dele ainda em favor da humanidade. Estamos orando por essa Semana Santa, as pessoas que estão ouvindo
a palavra de Deus, para ter um coração aberto e receptivo à mensagem de Deus. Então nós queremos convidar você a fechar os seus olhos para esse momento da oração. Mas antes nós iremos cantar ou ouvir uma mensagem cantada, uma mensagem que sempre ouvimos lá na comunidade árabe aberta. Então é uma música em árabe que fala sobre a majestade e a glória de Deus, aquele que é santo, santo e santo. Enquanto nós ouvimos esta música, você pode escrever os seus pedidos, você pode enviar através do Facebook, YouTube, e você pode também escrever num papel e depositar na caixa de oração aí junto à sua casa. E em cada culto familiar estar orando por esses pedidos, e nós em todos os cultos também estaremos orando. Então vamos ouvir a música e logo após a música teremos então a oração. المجد والإكرام كل الحكمة والتسبيح كل الشكر والتعظيم كل القوة والقدرة لإلهنا القدير إلى دهر الدهور آمين. كل المجد والإكرام كل الحكمة والتسبيح كل الشكر والتعظيم كل القوة والقدرة لإلهنا القدير إلى دهر الدهور آمين. قدوس 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 ربنا الإله القدير قدوس 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 ربنا الإله القدير. هللويا 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 كل المجد والإكرام كل الحكمة والتسبيح كل الشكر والتعظيم كل القوة والقدرة لإلهنا القدير إلى دهر الدهور آمين. كل المجد والإكرام كل الحكمة والتسبيح كل الشكر والتعظيم كل القوة والقدرة لإلهنا القدير إلى دهر الدهور آمين. قدوس 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 ربنا الإله القدير قدوس 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 ربنا الإله القدير. هللويا 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 هللويا
Vamos orar. Santo e eterno Deus, louvamos o Senhor pela vida, pela proteção, pelo teu cuidado desta semana. Mais uma semana terminou, pela tua graça aqui chegamos com vida, sustentados pelo teu amor e pela tua graça. E graças a esse teu cuidado, nós estamos diante do Senhor, certos de que o Senhor estará conosco também. Por isso trazemos as nossas petições. Oramos pela nossa comunidade, para que a tua paz, a tua graça envolva o coração de cada um dos nossos irmãos, de cada família. Que o Senhor proveja o sustento. Muitos estão sem poder trabalhar nesse período, mas assim como o Senhor multiplicou o pão no passado, também hoje cremos que o Senhor o está fazendo e continuará fazendo. Cuida daqueles que estão angustiados, aflitos, preocupados com o amanhã. A certeza da tua presença hoje conosco traga segurança a cada um. Pedimos que o Senhor cuide dos idosos, dos irmãos enfermos. Nós sempre temos orado aqui por eles e nesse momento especial temos aumentado o nosso clamor para que o Senhor os cerque com os seus anjos, para que o Senhor os proteja com a tua mão poderosa, livrando de todo mal, de qualquer contaminação, preservando a vida, o estado de ânimo, a fé e a esperança de cada um deles. Também oramos por aqueles que estão hospitalizados, enfermos, alguns foram contaminados, outras famílias estão de luto. Ó Senhor, que o Espírito de toda consolação traga alívio ao coração, diminua a tristeza na certeza de que ao final da Páscoa nós temos a ressurreição e a esperança da vida eterna. Nós oramos pelas famílias refugiadas, em suas lutas, em suas dificuldades, por aqueles que estão se mobilizando para prover cestas básicas, aqueles que estão doando sangue, em várias atividades para diminuir o sofrimento daqueles que são mais vulneráveis. Nós oramos que a tua misericórdia ainda se estenda sobre a humanidade nesses dias, que a tua paz envolva o coração de cada um. Senhor, toma-nos em tuas mãos, que a tua graça molde o nosso coração segundo o teu querer, para a honra do teu nome. Pedimos pela humanidade, Senhor, que o Senhor, nesse momento de aflição, continue com o teu olhar de amor, de graça e de poder, trazendo cura, restauração, fortalecendo as famílias, muitos pais orando pelos filhos, orando pelos casamentos, que o Senhor tome em tuas mãos cada um dos nossos queridos, Senhor. Proteja também os profissionais da área de segurança, de transportes, de saúde, que estão todos os dias se arriscando para o bem-estar de outras pessoas. Que a tua graça esteja com as autoridades, o teu Santo Espírito influenciando o coração deles para tomar as decisões certas que vão cumprir a tua vontade e não o capricho pessoal. Também nós, como comunidade de fé, possamos estar mobilizados em oração, buscando o poder do teu Santo Espírito, testemunhando da tua graça, nesta semana, uma semana especial, a Semana Santa, um momento para reflexão, para oração, para lembrarmos da agonia do nosso Salvador e saber que Ele reconhece e sabe também as nossas aflições. Nós pedimos que a Tua Palavra seja o remédio que cure a alma aflita, que a Tua Palavra seja o refrigério para aquele que está angustiado, que a Tua Palavra seja novas forças para aquele que já está cansado. Senhor, toma-nos em Tuas mãos, protege-nos com a Tua graça, livra-nos do mal e que a Tua Palavra neste momento alimente a nossa alma. São bênçãos que pedimos, amparados pela graça de nosso Senhor e Salvador. Amém. Assalamu alaikum. Desejamos a todos a paz de Deus. Nós estamos chegando neste sábado, ao final desta semana, que é uma semana que na nossa memória traz importantes lições, porque é a Semana Santa, Semana da Paixão de Cristo. Uma semana que naquele período envolveu muita agonia, muita tristeza, eventos importantíssimos, um atrás do outro. A semana começou com Jesus entrando em Jerusalém, aclamado como Messias e Rei pela maioria das pessoas. Muitos que Jesus havia curado estavam ali diante dele, gritando, Hosana ao Filho de Davi, e desejando que ao final daquele dia ele fosse coroado como rei e assentar-se no trono. Mas Jesus estava
certo de que ele seria coroado, não ao final daquele dia, mas ao final daquela semana, não com a coroa de rei, como as pessoas queriam, mas com a coroa de espinhos, devido aos nossos pecados e à maldade da humanidade. Por isso nós refletimos nesta semana sobre a importância de saber o propósito da nossa vida. Durante essa semana, Jesus também limpou o tabernáculo, o santuário, expulsando os cambistas, vendedores e pessoas que impediam que os aflitos ali chegassem em busca de segurança e de paz. Por isso nós também precisamos ter a nossa alma purificada de tudo aquilo que é mal, do barulho, da confusão que muitas vezes atinge a nossa mente, o nosso coração e nos impede de ouvir a voz de Deus e impede Jesus de curar a nossa alma. Ele também chorou sobre a cidade de Jerusalém, vendo o sofrimento que viria sobre ela. Jesus se compadece do sofrimento da humanidade nesse momento. E ele chora também sobre a humanidade e deseja produzir a nossa salvação. Não apenas nos salvar do vírus, mas salvar-nos do pecado. Por isso, nesta semana, Jesus também trouxe importantes lições sobre os sinais dos últimos dias, falando sobre os sinais que trariam a advertência às pessoas sobre os últimos acontecimentos. Guerras, fomes, pestes, falsos ensinos, pessoas gananciosas, a maldade aumentando, o amor diminuindo, mas tudo isso como uma advertência para nos fazer lembrar que diante dessas coisas o nosso único refúgio, a nossa segurança está em Cristo Jesus. A nossa vida é muito vulnerável, é frágil. Este tem sido um apelo de muitas pessoas neste momento, nós entendermos que a nossa vida não é forte como nós pensamos. Num depoimento dessa semana que eu ouvi, o Amir Klink estava dizendo, não é? A nossa vida é como um barco, por mais sofisticado, mais tecnologia que tenha, diante das intempéries de alto mar, ele pode, em poucos minutos, ser levado ao fundo do mar. Nós precisamos entender que a nossa vida também, de uma hora para outra, pode mudar completamente. Então é um momento de não valorizar tanto as coisas. Nós podemos ver com menos consumo, com mais amor, com mais relacionamentos, nos apoiando mais uns aos outros. A vida, ela não é como nós imaginamos na maioria das vezes. E aquilo que nós pensamos ter, nós não temos. Aquilo que nós pensamos que é nosso, não é nosso. Vivemos em um tempo emprestado, diz a mensagem inspirada de Deus. Então nós precisamos remir o tempo, aproveitar bem o tempo. E hoje queremos refletir sobre essa questão de Jesus. E queremos destacar 3 pontos sobre os últimos momentos de Jesus antes do seu sacrifício. A humildade de Cristo. Como Cristo caminhou humildemente, aceitando, assimilando aquele momento de agonia e sabendo que ele veio para este momento de morte, de sofrimento, para o perdão dos nossos pecados e para revelar o amor e a graça de Deus. E ele manifestou isso de uma maneira extraordinária na última noite, da quinta para a sexta-feira, na chamada Santa Ceia, no momento em que ele toma a atitude de servo, porque ele viveu para servir, e ele lava os pés dos seus discípulos. Ele tira a sua capa, pega uma toalha, se ajoelha aos pés, empoeirados, sujos. Mas Jesus sabia que mais sujo do que os pés estava o coração dos discípulos, porque enquanto Jesus manifestava ali humildade, eles estavam com o coração cheio de orgulho, de presunção, pensando quem vai sentar-se à direita, quem estará à esquerda, quem será o primeiro-ministro, quem será o ministro da economia, quem será a pessoa mais importante no reino de Cristo Jesus, do Messias, e Jesus estava ali para lavar o coração deles. Mas muitos não estavam percebendo o que estava acontecendo. E nós hoje, diante daquilo que acontece ao nosso redor, entendemos que precisamos também ter o coração lavado, não apenas os nossos pés. Que as nossas mãos, os nossos pés, muitas vezes foram contaminados, não apenas por um vírus, mas contaminados pela ganância, pelo egoísmo, pela inveja que nos consome diariamente, pela dificuldade que temos de ver o bem de outras pessoas. Nós precisamos ser lavados como Jesus lavou, mas a humildade de Cristo em aceitar, se sujeitar, ele tinha todo o poder em suas mãos, mas ele deixou-se ser amarrado naquela noite quando foi traído por Judas por um beijo. Ele poderia ter denunciado a Judas, mas ele ofereceu o pão para que o perdão fosse aceito por Judas e Judas recusou.
e Judas vendeu por 30 moedas de prata. Nós estamos vendendo a nossa família, vendendo os nossos filhos por alguns momentos de prazer na televisão, na internet, ou na busca desenfreada por dinheiro, para conquistar mais. Na luta por ter uma casa, muitas vezes nós perdemos o nosso lar. No desespero para ter dinheiro e comprar o melhor, nós muitas vezes perdemos a nossa saúde. E o pior de tudo, no afã de ganhar a vida, nós muitas vezes estamos perdendo a salvação. A humildade, Jesus nos ensina, precisamos ser humildes, a vida não é nossa, é um tempo emprestado. Deus nos deu esse dom, nos deu as pessoas para podermos servi-las. E Jesus revela ali a sua humildade. Naquela noite, ao ir para o Getsemane e sofrer em agonia, a ponto do evangelista Lucas mencionar que o seu suor se transforma em sangue, e ele ora pedindo, suplicando, mas ele diz, não se faça a minha vontade. Ele não quer o sofrimento, assim como nós não queremos o sofrimento. Ele diz, afasta de mim esse cálice. Mas humildemente ele submete à vontade de Deus e diz, não se faça como eu quero, mas como tu queres. Estamos prontos a nos sujeitar à vontade de Deus. É o tempo agora mais do que nunca de nos humilharmos e colocar a nossa vida em completa submissão a Deus, submeter o nosso trabalho, submeter a nossa família, submeter a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos gostos, submeter tudo à vontade de Deus. A humildade é a primeira lição. Pedro não quis aprender de início essa lição. Judas recusou terminantemente a aprender esta lição. Pilatos quase foi comovido diante da humildade e serenidade de Jesus, mas quando viu a ameaça dos líderes dizendo, se você não faz o que nós queremos, nós te denunciaremos a César, ele então cai, vítima da presunção e do orgulho, e mesmo reconhecendo Jesus como inocente, o entrega para ser castigado e também para ser morto. Herodes, dominado pelo orgulho, quer fazer de Jesus um boneco, quer fazer de Jesus um mágico, um gênio da lâmpada, para satisfazer a sua curiosidade que Jesus faça um milagre. Mas Jesus não tem nenhuma palavra para Herodes. Jesus não se deixa dominar pelas emoções naquele momento, apesar da tristeza, da agonia que o atingiu a noite toda. Ele fica em silêncio, mas senhor da situação. Ele é espancado, ele tem as roupas rasgadas, tiram o seu manto, cuspiram-lhe no rosto, esbofetearam-lhe a face, colocaram espinhos, rasgaram as suas costas com as chicotadas, mas como uma ovelha muda, como um cordeiro mudo, levado ao matador, ele não abriu a sua boca. Por isso João Batista, quando viu Jesus pela primeira vez, o reconheceu e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali ele com certeza tem referência ao texto do livro do profeta Isaías, capítulo 53, que quase 700 anos antes já havia anunciado que ele tomaria sobre si as nossas enfermidades e nos traria a cura. Que nós andaríamos desgarrados como ovelhas sem rumo, mas ele tomaria a nossa dor e o castigo que estava sobre ele nos traz a paz e nos traz a segurança. E ele aceitaria esse sofrimento e essa agonia como uma ovelha, um cordeiro levado ao matador mudo, sem reclamar. A humildade de Cristo Jesus. E essa humildade se manifesta poderosamente quando ele ora a última oração dizendo, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mesmo na morte, ele entrega a vida a Deus. Mesmo sentindo o abandono, nós precisamos entregar a cada minuto, a cada instante, a nossa vida a Deus. Isso nos leva ao segundo ponto que queríamos destacar nesse momento, que é exatamente a agonia. Desde a quinta-feira à noite, quando os discípulos brigavam entre si, quando Judas decidiu e foi ter a última reunião, a terceira, com os que desejavam a morte de Jesus e receber as 30 moedas de prata. Aquela agonia, a tristeza tomava conta do coração de Jesus. O sofrimento. O texto de Mateus diz que quando ele sai do cenáculo, ele caminha para o Monte das Oliveiras, para o jardim de Getsemane, a agonia é tão grande que ele tropeça nos seus pés. Ele não aguenta e ele pronuncia um gemido alto e os discípulos ouvem aquela agonia e o seu semblante começa a mudar, se contorcer pelo cheiro da morte que se aproxima. Ele sentiu a agonia de ser traído, de ser vendido, de ter todos
corrido dele, como se ele fosse alguém contaminado pelo pior dos vírus. As pessoas fugiam agora da sua presença, tinham vergonha de dizer que eram amigos dele, como Pedro. Pronunciou alguns palavrões, dizendo: de maneira alguma eu o conheço, tentando se afastar de Cristo Jesus. Jesus foi colocado em quarentena devido aos nossos pecados, a ponto de sobre a cruz dizer: Deus meu, por que me abandonaste? As pessoas jogaram impropérios, o escandalizaram. Ele sentiu a fome, ele passou a noite toda em claro, não comeu nada, foi açoitado pelos soldados 2 vezes, esmurrado inúmeras vezes, cuspiram-lhe no rosto várias vezes. Ao peso da cruz ele desmaiou e caiu e não tinha mais forças para se levantar, e os soldados obrigaram Simão, Cirineu, a carregar a cruz. Mas Simão foi abençoado naquele dia, porque ele não apenas carregou a cruz de Cristo, mas ele recebeu o perdão para toda a vida, não por ter carregado a cruz, mas por ter reconhecido naquele homem maltrapilho, despido, ensanguentado, o Messias, o verdadeiro Rei e Senhor, o Salvador. E assim também nós podemos, na agonia de Cristo, reconhecer que esse sofrimento foi para o perdão dos nossos pecados, mas entender que ele sofreu e ele entende então o nosso sofrimento. E como sumo sacerdote, ele intercede por nós, ele busca o nosso perdão. Diz o texto sagrado que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A agonia de Cristo, o sofrimento de Cristo, nos faz ser irmão deles, porque no sofrimento dele ele se tornou um de nós. Ao assumir toda a culpa da humanidade, ao padecer a fome, a sede, mesmo um copo de água lhe foi negado. Naquele momento da cruz, ele disse: tenho sede. E não lhe ofereceram nem um pouco de água. Não havia nenhuma mão para enxugar o sangue que estava vertendo de sua face pelos espinhos que cravaram em sua fronte. Não havia uma mão que pudesse estender um pouco de água. Ninguém se colocou ali para socorrê-lo, para ajudá-lo. Ele sabe o que a humanidade está passando. Ele sabe a agonia do luto. Da cruz ele olhou e viu Maria, sua mãe, a Virgem Maria, ali, chorosa, a mãe que vê o seu filho em agonia, como hoje muitas mães choram pelos filhos que estão doentes, ou os filhos que estão à beira da morte. Ali Jesus está à beira da morte, mas ele sabe o que é a dor do luto, ele se compadece por sua mãe e pede socorro ao discípulo único que está ali junto, ao lado da cruz, e diz: por favor, tome conta dela como a tua mãe. E assim João, o apóstolo, recebe essa incumbência e a cumpre. Mas Jesus sabe o que é a dor de perder pouco a pouco a respiração, de sentir o sofrimento. Jesus sabe a tua dor, Jesus sabe a minha dor, sabe a agonia na humanidade, ele se compadece de nós. Ele é aquele que em tudo foi tentado, mas sem pecado, mas pode se compadecer de nós. Por isso nós podemos nos achegar a ele com confiança nesse momento. E por que esta confiança? E aí vem o terceiro ponto que queremos destacar. O poder e a glória de Deus se manifestaram naquele momento de agonia. Foi ali na cruz que o mal foi desmascarado, que a maneira traiçoeira de Satanás agir foi desmascarada. Isso revelou o grande amor de Deus. Ali no sofrimento, na agonia de Cristo, ele oferece o perdão. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ali o pecado foi derrotado e graças à morte de Cristo Jesus, a sua agonia e o seu sofrimento, nós temos hoje o perdão dos nossos pecados. E volto a citar o texto do livro de Isaías, capítulo 53, quando diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades e nos traz a cura. E ele tomou sobre si o castigo que era reservado a nós, a punição do pecado, que é a morte, ele tomou sobre si, e na sua morte ele trouxe vida, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Então o poder de Deus se manifestou de maneira extraordinária, como nunca visto em todo o universo. Os anjos ficaram admirados em silêncio ao ver quão grande amor, quão grande poder foi ali manifesto por Cristo Jesus nosso Senhor. Então mesmo no momento mais difícil, da agonia mais dura que a humanidade ainda irá enfrentar, o poder e a graça de Deus pode se manifestar, mas é tempo de buscá-lo enquanto se pode achar. Porque chegará o dia que muitos correrão de um lado para outro,
para ouvir a sua palavra e não haverá palavra para ser ouvida. Como ocorreu com Herodes naquela manhã. João Batista, o grande profeta, havia tido inúmeras conversas com Herodes, mas ele fechou os ouvidos e o coração. E quando agora ele tinha o próprio Messias, Jesus Cristo, o Filho do homem, diante dele, e interrogou, e pediu, suplicou por um milagre, apenas o silêncio de Cristo lhe foi dirigido. Porque se ele não ouviu o profeta, Jesus não tinha nada para dizer. Hoje nós precisamos dar ouvidos à palavra profética de Deus, porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é o pão da vida, como Jesus mencionou, citando o livro de Deuteronômio. Nós precisamos buscar força na palavra e no ensino de Deus, aí se manifesta o poder de Deus, e ele se manifesta a nós hoje, nós precisamos crer nesse poder. Então nós temos a humildade de Cristo, e a sua humildade permitiu que ele sacrificasse por nós, devemos seguir esse exemplo. Ter a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que esvaziando-se de si mesmo, como nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Nós temos o segundo elemento, que é a agonia. Nós não sofremos sozinhos, mas nós temos um Senhor maravilhoso, que sabe se compadecer de nós, porque sabe o que é ser humilhado, sabe o que é sofrer. Com choro e lágrimas ele aprendeu a obediência, então nós também podemos aprender mesmo nas provas mais difíceis. Não há necessidade dessas provas para Deus nos ensinar. Mas como elas estão diante de nós, Deus não nos deixará sozinhos. Ele estará conosco, como ele prometeu. Estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ao passarem pelas águas, eu estarei contigo. Ao passarem pelo fogo, ele não te queimará. Eu serei contigo. Precisamos crer que o Senhor está conosco. Ele sabe o que é padecer. Ele sabe qual é o caminho do Calvário, o caminho do sofrimento e da agonia. Mas mais do que isso, na dor e na agonia, Deus revela o seu poder e a sua graça. É no meio da noite mais escura que o brilho da estrela se torna mais forte. E é aí que nós precisamos olhar, nesse momento de sombra dos dias que nós vivemos, de reflexão em casa. Buscar a palavra de Deus, buscar a vontade de Deus, aprender o plano de Deus para a nossa vida. E Deus fará maravilhas. Deus irá purificar. Deus irá lavar a nossa alma. Deus irá expulsar os maus pensamentos do nosso coração, como expulsou os cambistas. Deus oferecerá o poder através de Cristo Jesus e do seu Espírito para manter a nossa fé viva e a nossa esperança. Porque esta semana, ela não termina na agonia da cruz, nem na angústia do Getsêmani, nem na frieza de uma sepultura. Porque ao terceiro dia Cristo Jesus ressuscitou. Ele está vivo e ele vive. Porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque ele vive, nós podemos ter esperança também na nossa vida eterna. E mesmo aqueles que já descansaram e que hoje trazem para a família a tristeza do luto, ainda assim há esperança, porque Jesus vive e com ele a primícia dos que dormem. Quando então se ouvir a voz do arcanjo, novamente eles voltarão à vida. Nós podemos ter plena esperança porque o poder de Deus e a glória de Deus é revelada ali na cruz do Calvário. Ali na cruz do Calvário, o próprio centurião diz: eis que verdadeiramente este era o Filho de Deus. Ali na cruz do Calvário, um dos ladrões reconhece: o Senhor é rei, permita-me estar contigo no teu reino. E Jesus disse: quando eu vier em meu reino, haverá um lugar para você também. É ali, junto à cruz, no momento de maior agonia e sofrimento, que José de Arimateia, Nicodemos, Simão, o Cirineu, este centurião que mencionamos, um dos ladrões, reconhece que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador e que Jesus é o Salvador e Senhor. Por isso o meu convite no dia de hoje, ao final desta Semana Santa, é a olhar para Jesus. Sim, em tempo de agonia, de preocupação, para alguns até mesmo tempo de prosperidade. Mas nesse tempo, olharmos para Jesus e reconhecermos quem é o Senhor. Nós podemos zombar dele, podemos ridicularizá-lo, podemos desacreditar na sua mensagem, como muitos fizeram há 2000 anos atrás. Mas o convite para nós é reconhecer que ele é o Messias, o Senhor e Salvador. E ele tem um convite para cada um de nós, que é: venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu aliviarei vocês, darei descanso para a alma de vocês. Ele convida: venham a mim, eu sou o bom pastor, eu dou a vida para salvar vocês. Diz: você que está sedento,
que está aflito, eu sou a água da vida, venha beber esta água, de graça, sem preço. Você que está com fome, preocupado com o pão de amanhã porque perdeu o trabalho, Jesus é o pão da vida, Ele vai saciar a sua alma. Você que está dominado pela culpa, pelo medo do que vai acontecer, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira a nossa culpa, que tira o nosso peso. E Jesus é o bom pastor que cuida de nós. Por isso, aceite o convite que fazemos nesse momento, que Jesus faz. Venham até mim, tomem de graça, tomem o meu jugo que é suave. Vamos aprender de Cristo Jesus e do seu poder. Vamos refletir na sua bondade, na sua misericórdia. Vamos permitir que Ele nos envolva plenamente com o seu amor. E vamos permitir que a oração que Ele fez há 2000 anos atrás, e hoje Ele repete, também traga alento ao nosso coração quando Ele ora. Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Busquemos esse perdão de Deus. Proteja-os, o Senhor orou pelos seus discípulos. Livra-os do mal, que o Senhor nos livre do mal. Mas acima de tudo, aceitemos o convite, o apelo que Jesus nos faz e acreditemos que Ele é o Messias. Pilatos no fim recusou e lavou as suas mãos. Herodes mandou espancar Cristo Jesus. Os sacerdotes mandaram espancar e condenaram Jesus à morte. Preferiram Barrabás solto e Jesus crucificado. Hoje também nós temos que tomar a nossa decisão. E a decisão é acertada se nós escolhermos Cristo Jesus como Senhor da nossa vida. A quem nós iremos escolher? A quem iremos buscar? Para quem nós correremos nesse momento de aflição? Vamos olhar e buscar a Cristo Jesus. Vamos orar. Santo e eterno Deus, louvamos o Teu nome pela vida, pela morte e pela ressurreição de Cristo Jesus. Porque na sua vida nós fomos abençoados, porque nos foi revelado a maravilha do reino de Deus. Um reino sem doenças, sem enfermidades, sem dores, sem febre, sem nenhum mal. Porque na morte de Cristo Jesus nos foi revelado o poder de Deus de perdoar os pecados, de remover a nossa culpa e de nos trazer paz ao coração. E na ressurreição de Cristo nos foi revelada a esperança, que não há mal, não há vício, não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque se a morte foi vencida, não há vírus, não há doença, não há enfermidade, não há desemprego, não há dificuldades econômicas que possam nos separar do plano de Deus para a nossa vida. Toma-nos, portanto, em Tuas mãos. Abençoa-nos com a Tua graça. Nós suplicamos por Jesus, o Verbo de Deus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que Deus abençoe e guarde você e a sua família. Aproveite essa Páscoa para pensar na maravilhosa graça da ressurreição. E diante da ressurreição de Cristo, todos os males podem ser vencidos. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.